Mais uma edição do Cinejornal entrando no ar com os destaques do cinema brasileiro e em uma época que a gente adora, é que tá rolando o Festival do Rio, um deleite pra gente que é apaixonado pela sétima arte, né? Festival do Rio, na sua edição de 2025, exibe mais de 300 filmes em 25 espaços do Rio de Janeiro. Produções de vários cantos do mundo, mas a gente aqui do Cinejornal fica de olho mesmo na Premiere Brasil, que esse ano exibe 124 títulos, sendo 75 longas-metragens, distribuídos em mostras competitivas e sessões especiais. Bom, o Canal Brasil participa com 11 coproduções inéditas, como a ficção Criadas, de Carol Rodrigues, e o documentário Milton Gonçalves, Além do Espetáculo, que é dirigido pelo Luiz Antônio Pilar. Ladies and gentlemen, Milton Gonçalves. É um filme que eu chamo um filme de afeto. Eu era amigo do Milton, fui muito orientado pelo Milton, porque o Milton tratava da gente como se todo mundo fosse filho dele, sempre orientando, e muito amigo do filho e das filhas. O filme tem depoimentos de personalidades, artistas, amigos que trabalharam com o Milton, que conviveram com ele, muito material de arquivo, e tem uma passagem que eu consegui captar com ele ainda com saúde, já no finalzinho, que foi uma ida nossa dele no Maracanã. Ele era um rubro-negro apaixonado. Aí, Mengão. Ele queria um filme de memória, sobre a memória dele, ele queria ser ouvido, ele queria se entender através do olhar dos colegas. E ele chega a elencar algumas pessoas que não poderiam faltar como depoentes. É realmente um filme das pessoas contando as suas memórias para reconstituir esse homem fenomenal que foi o Milton Gonçalves. Pois é, qual a importância de Milton Gonçalves não só para o cinema, para o teatro, para a televisão, para a cultura brasileira? A importância do Milton é legado, é afirmar que principalmente a população preta não começa hoje, ela tem legados. O Milton é um legado para a gente. O Otelo já foi um legado para ele e por aí vai. Então, essa relação de continuidade, isso eu faço questão de mostrar no nosso filme. Alda, como é que foi a sua participação no documentário que faz essa grande homenagem ao seu pai? Na verdade, essa ideia nasceu há uns 6 anos, mais ou menos, e a gente teve uma urgência de começar a fazer as entrevistas, a gente elaborou essa lista, porque a gente começou a perceber que as pessoas que a gente gostaria que participassem do documentário já estavam partindo também, por conta, de idade e tudo. Então a gente começou a fazer a captação dessas imagens e remexer nessa caixa de fotografias, que é uma caixa de Pandora, trouxe muita coisa à tona, trouxe também a lembrança da minha mãe, que foi a mulher mais magnífica na construção dessa persona, Milton Gonçalves, artista, que deu todo o suporte quando foi necessário. Então eu estou muito movida, muito movimentada, porque tem muita coisa para falar sobre ele. Ele se meteu em tudo, ele se meteu em política, teatro, cinema, televisão, movimento social. Então, mexer nessa caixa, obviamente, é uma saudade louca, porque é uma pessoa ainda muito presente, hoje eu estou aqui com o paletó dele, mas é uma lembrança boa demais. Olha meu coração como é que está. E uma das coproduções do Canal Brasil, que estão aqui no Festival do Rio, é o filme Criadas, da Carol Rodrigues, que está na Premiere Brasil, Novos Rumos, e a estreia da Carol também na direção de longa-metragem. E que história é essa que você aborda nessa sua estreia? O Criadas é a história de 2 primas que elas voltam a morar juntas depois de muito tempo sem se ver. A Sandra, que é a Mayuzi Tulani, ela volta para casa da prima dela, que é a Ana Flávia Cavalcante, em busca da foto da mãe dela, que faleceu há muito tempo e que ela está esquecendo o rosto dela. Só que tem uma particularidade na história dessas duas, que apesar de elas serem primas, 2 mulheres negras, a mãe da Sandra trabalhava como empregada residente para os pais da Mariana. Então, é uma situação um pouco nebulosa dessas relações do emprego doméstico dentro de uma família. Sabe, a pergunta de, e se ela for realmente da sua família?
mas mais do que isso, como isso se reproduz no interior de famílias negras. Como a gente reproduz algumas violências que a gente herda sem pensar. Eu desejo, assim, acima de tudo, que a gente abra rodas de conversa para falar sobre isso. Eu acho que esse filme chega agora num momento muito quente, né? Eu acho que o Brasil está discutindo o colorismo. E aí eu acho que Criadas é uma oportunidade enorme para a comunidade negra e para a comunidade brasileira de um modo geral discutir, conversar, se ver enquanto pessoas negras no Brasil no século XXI, sabe? Eu acho que é um filme educativo também, Simone. É uma obra de arte, é um filme, é um entretenimento, tem tudo isso, mas tem uma camada, um pano de fundo que eu acho que é, sabe, timing bom? Esse filme chega na hora certa, no momento certo, no Festival do Rio. Mayuzi, eu queria que você me contasse da experiência de fazer com a Carol Rodrigues o Criadas. Primeiro, que é uma mulher negra, muito sensível e que conduziu o processo, escreveu o texto, né? E conduziu o processo com muita maestria. Foi tudo feito com muita delicadeza. Com muito sentimento, porque se tratava também da história dela. É também a história da minha família, da família da Ana e de tantas outras mulheres, né? Não só também, né? Das mulheres pretas dentro desse país. Então é uma história que não tem como você passar pelo tema ou passar pelo texto sem ser tocado por ela. Levo minha mãe comigo. Love Kills é a estreia da Louisa Schelling na direção de longa-metragem. Luísa, e você opta por uma história, né, de uma vampira pelo centro de São Paulo e investe num thriller romance fantástico. Queria que você me contasse um pouco quais as principais questões que você queria levantar com esse filme. Olha, o vampiro é uma metáfora para muita coisa na vida, né? Ou seja, você tem uma gama de situações que o vampiro representa, desde a pessoa excluída, desde a pessoa que não está integrada na sociedade, desde a pessoa que tem características diferentes das outras. Então, nesse sentido, a construção da Helena, um ser que está aqui há 5.000 anos vivendo e que atravessa as vicissitudes do que é conviver com outras pessoas nesse planeta, o filme busca trazer um diálogo nesse lugar. E nesse sentido eu estou muito contente, porque é uma adaptação de um quadrinho, né, do Danilo Beirute, e a maneira como a gente conseguiu construir e adaptar me parece traduzir um pouquinho de várias metáforas, inclusive a própria metáfora trans. Eu acho que as pessoas estão com tanta vontade, estão tão sedentas de ver filmes de gêneros diferentes, né, filmes de fantasia, que acabou gerando uma atração natural. E isso foi um encontro meio mágico, assim, sabe? As coisas foram se somando. Sabe quando acontece meio sem precisar fazer força? Os elementos vieram e o filme aconteceu. Bom, a personagem da Thaís Lago em Love Kills marca a primeira protagonista dela no cinema e a primeira vez que ela interpreta uma vampira. Queria que você me contasse os desafios de interpretar essa vampira, enfim, de desenvolver essa personagem. Foi uma personagem que é muito forte, mas ao mesmo tempo ela é muito vulnerável também. E essa complexidade desse mundo mítico e onde ela enfrenta figuras que querem destruir, ao mesmo tempo lidando com um amor humano. Foi muito bonito de trazer essa dualidade entre a força e a fragilidade que no final das contas te dá força também, né? Então é brutal com a gente, né? Que nos devora muitas vezes. Eu estava perguntando para a Luísa como ela fez para escalar o elenco. E aí ela falou: Simone, você sabe que os atores e as atrizes vieram até mim pedindo para fazer o filme. Como foi o seu caso? Exatamente isso. Primeiro eu fiz uma self-tape, né? Mandei uma self-tape de teste. Aí passou um tempo, semanas assim, eu com esse personagem na cabeça. Até que um dia eu liguei para a Shell, falei: Shell, você já escolheu o Marcos? Só para dizer que ele está muito na minha cabeça. Passou 2 semanas, vem fazer uma leitura? A minha leitura já foi com a Thaís. Então já rolou super uma conexão, né, uma química, e depois dessa leitura falou: é isso mesmo, a mordida. Nós temos que cumprir o pacto e ter forças para sairmos ilesos. Coração das Trevas é uma animação que é dirigida pelo Rogério Nunes. É a única animação que está na Premiere Brasil, na mostra principal. O filme estreou em Annecy, está percorrendo aí festivais internacionais, mas tem a sua primeira exibição aqui no Brasil, aqui no Festival do Rio. Morrendo de nervoso, né? Para saber como é que vai ser a reação do público aqui no Rio de Janeiro. O filme ele
fala sobre o Rio de Janeiro, ele fala sobre a dinâmica social do Rio de Janeiro, né? É um menino de classe média alta do Rio de Janeiro que vai dar um rolê na favela, né? E ele acredita que ele é uma pessoa progressista e tal, e quando ele chega lá ele vê que a coisa é um pouco mais diferente do que ele estava imaginando. A gente quebra um certo paradigma de que a animação é uma coisa para criança. Eu acho que é uma sensação de missão cumprida. Olha, estamos falando do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, no Festival do Rio. Então é uma sensação muito boa, é uma sensação realmente de missão cumprida. Caio, você já tinha tido uma experiência dublando, né, como Cães e Gatos, e aí de repente você recebe o convite para fazer Coração das Trevas, que é uma animação, mas que tem um processo diferente, né? Como é que foi essa experiência? Diferente de tudo que eu já tinha feito, assim, porque começa pela voz. Na verdade, a primeira etapa foi a interpretação. Eu e o Babu gravamos juntos, o Babu Santana, que nós somos parceiros no filme. E a gente brincava e soltava e brincava e improvisava. E aí os animadores desenham em cima da nossa voz. E foi um processo muito longo, demorou quase 10 anos para o filme ficar pronto. É um trabalho totalmente diferente, é um clássico da literatura, do Joseph Conrad, adaptado para a Baixada Fluminense. Então, um filme de animação brasileiro, um clássico da literatura mundial. Eu estou muito animado, é um trabalho bem diferente. O Festival do Rio também é lugar de comemoração de uma década de história no cinema, caso da Camila Márdila, que está estreando como roteirista e diretora de curta-metragem com Sandra na Novos Rumos. Como é que é essa skin? Ela me encontrou e falou, gente, numa nova skin, como é que é essa skin? A gente tem se encontrado tanto, né, por aí nos festivais, celebrando outros filmes, numa carreira que realmente tem me trazido muitas alegrias, assim. Muito feliz de ver esses filmes rodando, e aqui no Festival do Rio me estreia na direção e roteiro no curta-metragem Sandra. Conta a história de uma mulher que está a trabalho num hotel e ela recebe uma ligação misteriosa, estranha, uma espécie de trote no quarto, e entende que talvez tenha uma pessoa que possa observá-la. Ela começa a ter uma série de atitudes um pouco fora do controle, um pouco fora do padrão ali dela, e ela está num ambiente que realmente tem um símbolo ali do corporativo, e de repente a vida íntima dela é perturbada ali por um acontecimento, e isso muda um pouco a trajetória. Então é um filme bem de um protagonismo, que é da atriz Leona Joves, é uma trajetória de personagem, é realmente, acho que um filme que carrega o espectador para a própria subjetividade dela e faz você ficar intrigado ali com o que está se passando na cabeça dessa mulher. Leona Joves é apresentadora, diretora, roteirista e atriz protagonista de Sandra. Queria que você me falasse um pouco dessa parceria com a Camila Márdila, que está estreando na direção também de curta-metragem. Com certeza, das coisas mais lindas que eu estou vivendo. Eu sou muito fã da Camila. Isso é uma particularidade muito interessante para a gente, enquanto atriz, poder ser dirigido por uma grande atriz. E foi uma parceria muito bonita, assim. Foi um processo de muita escuta, de muita troca. Camila me propôs um roteiro, assim, com o ouvido muito aberto, assim, me questionando e também me perguntando. E aí foi um processo muito bonito da gente poder se escolher mesmo, assim, sabe? É um público que eu realmente acredito muito na troca que vem depois. O Festival do Rio tem uma galera que transita realmente muito a fim de assistir tudo que está se produzindo no Brasil. A gente tem ficção, doc, curtas, séries. Então é um festival que realmente acho que exalta a nossa produção audiovisual e é um sentimento muito gostoso. Cinejornal de hoje fica por aqui, mas você continua acompanhando a gente nas redes do Canal Brasil. Basta você apontar a câmera do celular para o QR Code aqui na tela. Beijo e até a próxima.